Conforme o homem se aproxima de uma vila no campo, um sorriso animado aparece em seu rosto enquanto uma jovem élfica o recebe alegremente na vila. Mas antes de continuarmos, vamos voltar a uma semana atrás no passado para explicar por que o homem está chegando em uma vila tão pequena. Em primeiro lugar, nos arredores da capital real, o homem está atualmente se isolando em sua casa e fazendo uma pausa enquanto relaxa na cama enquanto lê um livro. Como protagonista da história, ele é apresentado como Alfred Rential para breve um feiticeiro veterano da classe S, de 30 e poucos anos. Naquele momento ele é visitado por uma mulher chamada Luca, que também é uma aventureira da classe S especializada em esgrima e medicina. Ela o castiga por ainda preguiçar enquanto seus outros membros do grupo Cruz e a Urina já saiu e sobre subjugar monstros. Com isso ele ri que eles não mudaram desde a juventude, ao que ela o provoca por parecer um homem velho na idade dele. Enquanto pergunta sobre a lesão no joelho, ele mostra a ela o ferimento enfaixado e mente que é controlável, embora ainda doa um pouco. Embora ela imediatamente o questione, é então explicado que enquanto seu grupo estava derrotando o Rei Demônio no final de sua longa jornada como aventureiros, um contra-ataque crítico foi lançado contra ele apenas quando o Rei Demônio estava prestes a entrar em colapso e ele acabou levando uma flecha no joelho, resultando em uma grave lesão no joelho. Logo depois disso, ele e seu grupo foram imediatamente aclamados como heróis do reino e ele até recebeu o título de Srank, que é um título que não foi concedido em 200 anos pela família real, bem como medalhas da Guilda dos Aventureiros. Seu ferimento é considerado incurável devido à maldição do Rei Demônio que acompanhou o contra-ataque. Mesmo a magia de cura é incapaz de curar totalmente seu joelho pelo resto de sua vida. Enquanto ela brinca provocativamente no joelho dele, ela não fica muito tempo depois e sai rapidamente. Na verdade, sua visita é tão curta que Al quase pensa que ela só apareceu para zombar dele, mas quando ele vê um pequeno frasco de remédio que ela deixou para trás em seu mesa de cabeceira, ele ri para si mesmo sobre a maneira indireta de mostrar sua consideração com o fato de ele se deitar na cama enquanto volta para o intervalo, ao qual ele sente que tem direito depois de muitos anos de aventuras. Infelizmente para ele, não é tão simples devido ao seu agora com reputação impressionante. Ele se vê constantemente bombardeado com pedidos de mestres da Guilda dos Nobres e outras figuras notáveis da sociedade para ajudar em vários trabalhos, como liderar uma nova ordem de cavaleiros magos, treinando estudantes feiticeiros e até mesmo se tornar o líder de uma nova ordem. Guilda de aventureiros em regiões recém-descobertas do país. No final de tudo, a dor no joelho de Al só piora devido ao excesso de trabalho involuntário quando ele percebe que seu recém-concedido título de classificação parece estar fazendo mais mal do que bem. Ele tenta pensar em uma maneira ou desculpa para fazer uma pausa adequada e relaxar para evitar que sua lesão no joelho reaja novamente no dia seguinte. Ele sai cedo para a Guilda dos Aventureiros na cidade enquanto imagina que pode tentar encontrar e aceitar um longo termo, mais fácil Guild Mission Quest de fora do town, usando isso como uma desculpa para deixar a capital real e obter um pouco de paz de espírito no campo. Felizmente para ele, ele rapidamente encontra um afixado no quadro de avisos da guilda e informa a recepcionista da guilda que gostaria de aceitá-lo. É claro, a recepcionista está compreensivelmente chocada ao ver isso, já que a missão é destinada a aventureiros da classe F. Em vez disso, verifique novamente se ela lê a missão, que revela ser o recrutamento de um guarda para uma pequena vila no interior. É claro, esta é a desculpa perfeita para Al deixar a capital. Então ele confirma sua aceitação, para grande confusão dela, embora ela quase estrague seu disfarce enquanto tenta sair e consultar seu superior primeiro. Al consegue trazê-la de volta e obter acesso à missão com sucesso. Enquanto ele coloca seu capuz como disfarçado e deixa a capital, ele promete saborear seu breve, mas novo capítulo de vida no V-Village, após uma semana de jornada. Al desce de uma carroça sem que ninguém o reconheça e chega na entrada de uma floresta verificando sua bússola e as direções que ele deduz que ele terá que continuar o resto da viagem a pé. Inicialmente ele estava preocupado com o joelho, mas logo se viu desfrutando de uma caminhada relaxante e agradável pela floresta devido ao feliz tempo ensolarado. No entanto, 3 horas depois, Al ainda está no floresta enquanto ele não vê nada além de mais árvores à sua frente. Enquanto ele está pintando e suando pelas longas horas de caminhada, ele de repente ouve um som estranho vindo de outra direção na floresta. Seguindo seu instinto, ele decide ir em direção ao som para verificar e com certeza quando ele se aproxima de onde veio o som, ele ouve alguém gritando que não será derrotado.
Facilmente, quando ele finalmente encontra a origem dos ruídos, ele fica surpreso ao ver uma jovem élfica tentando se defender de um lobo. Embora reconheça seus esforços em apresentar uma fachada de coragem, ele percebe que ela está realmente tremendo muito quando logo sua presença também é notada pelo lobo. Al finalmente faz sua entrada tranquilizando o elfo. Mulher que ele pode lidar com o lobo a partir de então, enquanto o lobo avança em direção a ele com seus caninos afiados. Al acaba facilmente agarrando sua boca e atordoando-o, mesmo sem usar magia. Quase imediatamente depois que ele o solta, o lobo escapa e ele o afasta com sucesso. Segura novamente. A mulher élfica agradece rapidamente a Al por salvá-la e se apresenta como Millet, ao que ele retribui o favor com um sorriso caloroso. Ela expressa sua gratidão mais uma vez e Al não pode deixar de sentir seu coração ser tomado de alegria ao ouvir tais palavras. Mesmo que ele já esteja acostumado a receber agradecimentos depois de muitos anos de aventuras, continuando a conversa, Al pergunta por que ela está sozinha na floresta, já que é uma área perigosa com criaturas imprevisíveis. Timidamente ela explica que estava tentando coletar ervas medicinais desde então. Sua irmã mais nova adoeceu e sua vila ficou sem remédios. Na verdade, ela também é a médica da cidade e, embora já tenha sido avisada pelos outros moradores, ela ainda não pode evitar fazer algo para curá-la. Irmã Nestial pergunta se ela conseguiu encontrar algum, ao que ela balança a cabeça tristemente. Ela explica que desde que houve um aumento na população de lobos naquele ano, a maioria das ervas medicinais que crescem nas partes rasas da floresta já foram consumidas. Em vez disso, ela precisa se aventurar mais fundo na floresta para encontrar as ervas, o que compreensivelmente preocupa Al ainda mais enquanto ele avalia suas opções entre acompanhá-la para garantir sua segurança, mas dormir fora durante a noite ou deixá-la para trás e chegar ao local. Vila antes dos portões fecharem, ele finalmente decide se submeter à sua boa consciência e se oferece para ajudá-la em sua busca. Para sua surpresa, com um sorriso tranquilizador, ele diz a ela que não tem pressa e que ela ficaria mais à vontade com um confiável adulto ao seu lado. Então ela agradece com gratidão mais uma vez e começa a puxá-lo com entusiasmo enquanto eles avançam mais fundo na floresta. Millet diz a ele que geralmente há uma abundância de ervas crescendo ao redor da área que eles estão vasculhando, mas ela não consegue cheira como antes. Não conseguindo encontrar nenhuma das ervas ao redor deles, Millet admite que deve haver algumas em uma caverna localizada a cerca de 30 minutos de distância deles, embora ela lamente que um perigoso basilisco tenha se instalado recentemente nela, tornando muito perigoso para eles tentarem ir entre nele para procurar as ervas com calma. Al lembra que um basilisco geralmente é um monstro de classe B que é capaz de transformar pessoas que o olham em pedra, além de possuir venom em sua cauda e sangue. Embora ele saiba que é um grupo de aventureiros de classe B deveria ser capaz de subjugá-lo facilmente, ainda é possível que eles possam fazer com que ele pulverize seu veneno nas ervas ao redor, exibindo um sorriso confiável. Al garante a Millet que ele é um profissional em exterminar basiliscos e que pode se livrar deles. Mesmo assim, Millet, compreensivelmente, se preocupa com seu segurança e tenta impedi-lo, embora ele insista que será capaz de lidar com isso mais tarde, quando eles chegarem fora da caverna mencionada. Al pergunta a Millet se ela consegue sentir o cheiro da presença de ervas medicinais, as quais ela timidamente confirma ter tomado. Cesta dela, ele diz a ela para esperar do lado de fora enquanto procura as ervas dentro da caverna, assegurando-lhe mais uma vez que tudo o que ela precisa fazer é gritar por ajuda se alguma coisa acontecer. No entanto, é claro que a mulher élfica está mais preocupada com sua segurança do que ela mesma no momento. Independentemente, ela não consegue mais dizer nada para impedi-lo e ele começa a entrar na caverna de maneira cautelosa. Felizmente ele rapidamente consegue encontrar as ervas medicinais crescendo intocadas dentro e começa a colhê-las para o milho. É claro que ele faz não baixe a guarda enquanto faz isso, pois logo sente a presença do basilisco conforme ele se aproxima rapidamente dele. Mesmo assim ele mantém a calma sem nem mesmo tirar os olhos das ervas. Al bloqueia facilmente o primeiro ataque do basilisco e sem esforço mantém um escudo mágico para proteger-se enquanto ele continua coletando as ervas. Uma vez que termina de encher a cesta, ele indiferentemente pega uma pequena pedra do chão e infunde um pouco de magia de velocidade nela e só com isso ele a joga em direção ao basilisco rápido e forte e completamente atinge e elimina o monstro com um movimento rápido. Al fica aliviado por ter conseguido derrotá-lo de forma rápida e limpa, sem destruir a plantação, enquanto Millet está esperando ansiosamente do lado de fora na floresta quando Al finalmente emerge da caverna, para seu alívio após aquilo.
Caramba, ele ainda está em boa forma. Ela agradece tremendamente novamente quando ele lhe devolve a cesta agora cheia de ervas medicinais, mas fica ainda mais chocada quando ele também puxa o cadáver do basilisco, maravilhado com sua força e habilidades. Ela começa a elogiá-lo, resultando em uma reação um tanto estranhamente envergonhada por parte dele. No entanto, eles colocam a grande carcaça do monstro no chão enquanto planejam cortá-la no tamanho certo para facilitar o transporte e a venda no mercado, uma vez que cortam as partes mais valiosas do corpo, como as presas da cauda e os globos oculares. Eles também drenam seu sangue, pois pode ser usado para fins medicinais, além de também separarem a pele da carne, pois ambas são úteis para diferentes razões. Sem nada desperdiçado com o basilisco, os dois se cumprimentam por um trabalho bem executado. No entanto, eles também notaram que o sol já começou a se pôr, então Al sugere que eles montem acampamento na caverna agora segura para passar a noite, pois é mais seguro ficar em um lugar durante a noite. Embora Millet concorde em fazê-lo, ela ainda não consegue evitar pular ao menor ruído da floresta, agarrando-se acidentalmente ao braço de Al por impulso. Envergonhada, ela explica que tem medo da floresta à noite, o que faz com que ele ri um pouco enquanto ele a acha ainda mais cativante do que antes. Em vez de zombar dela, ele simplesmente garante que a protegerá e que ela não tem nada com que se preocupar em fazê-la corar enquanto desvia o olhar. Mais tarde naquela noite, os dois sentem-se perto da fogueira que eles fizeram com Millet, pegando emprestado o sobretudo de Al para usar como cobertor. Embora ela o verifique constantemente, ela logo fica com sono também, embora fique acordada porque ainda não está acostumada dormir ao ar livre. De repente, Millet pede a Al para sair, de curiosidade quanto a por que ele estava na floresta quando a encontrou pela primeira vez. Neste momento, ele finalmente revela que estava realmente a caminho da aldeia e aceitou um pedido que deixa Millet preocupado com o fato de ela poder tê-lo atrasado. Uma vez que ele afirma que não há limite de tempo para o pedido, ela de repente muda de atitude e pergunta para onde exatamente ele está indo, oferecendo-se para ser seu guia se ela souber do lugar. Ele revela que está indo para algum lugar chamado MG Village, para a alegria dela, que ela é exatamente do mesmo Village. E quando ele confirma que vai morar lá por um tempo, ela fica com um humor ainda mais vertiginoso. Com isso em mente, ela ri sozinha e finalmente adormece com um sorriso no rosto, afetado pela reação positiva de Millet à sua estadia. Al também começa sentindo-se mais animado com sua nova vida despreocupada na vila. No dia seguinte, Alan Millet partiu para fundir a vila com este último como guia e devido às suas excelentes habilidades de navegação e experiência, eles conseguiram chegar à vila sem se perderem nenhuma vez. Como Millet dá-lhe as boas-vindas na vila, os outros aldeões próximos a avistam e imediatamente se aproximam dela, aliviados por seu retorno seguro. Uma vez verificado seu bem-estar, eles notam a presença de Al e questionam sua identidade, ao que ela o apresenta a eles como seu salvador, embora acompanhado por alguns elogios exagerados. Enquanto ela continua a falar sobre suas habilidades e características, os aldeões combinam com sua energia entusiasmada e começam a elogiar Al também, para seu constrangimento. Logo, Millet se desculpa ela mesma primeiro a preparar o remédio para sua irmã, embora a multidão não se disperse do lado de Al ainda. Quando o chefe da aldeia chega a isso, ele imediatamente assume um comportamento mais formal ao revelar que chegou à aldeia para também aceitar o pedido de ser um guarda da aldeia. Apesar de sua exibição educada, suas palavras de repente atordoam o resto dos aldeões e ficam em silêncio. Para sua confusão, no entanto, o momento de silêncio é breve, pois os aldeões rapidamente colocam uma fachada mais uma vez enquanto tentam para melhorar o clima e recomendar que eles organizem uma festa de boas-vindas para ele. Embora Al ainda esteja confuso com a estranha reação inicial, ele é guiado pelo chefe da vila, que se oferece para mostrar a ele a acomodação que eles prepararam para o trabalho de guarda. Um tempo depois eles chegam do lado de fora de uma casa bastante antiga e um tanto degradada, pela qual o chefe da vila pede desculpas, embora todos estejam simplesmente felizes por ela ter um telhado e uma cama adequados. Enquanto o chefe monta uma pequena cadeira dobrável fora da casa, ele explica os detalhes do trabalho para toda a guarda. O que realmente precisa fazer é sentar em frente ao portão da vila que fica do lado de fora da casa e ficar atento a inimigos externos e possíveis invasões ou ataques. No entanto, o chefe admite que eles quase nunca pegam inimigos ou veem monstros vagando por perto, o que faz Al questionar por que eles abriram o recrutamento para tal posição em primeiro lugar, já que o chefe passa a dar a Al um passeio pela vila depois disso.
O primeiro também admite ao segundo que na verdade estaria contribuindo mais se pudesse ajudar na fazenda durante o dia. Exceto isso, ele só teria que escoltar e proteger ativamente os aldeões sempre que eles precisassem ir para a cidade de bandidos superpovoando lobos e outros monstros. Percebendo a resposta confusa de Al, o chefe também se desculpa timidamente pelas tarefas desanimadoras, especialmente porque o primeiro parece um aventureiro veterano. Embora Al garanta que não se importa, o chefe ainda confessa que ele e os outros aldeões estavam na verdade esperando que um aventureiro mais jovem aceitasse a missão, o que explica por que eles foram. Surpreso quando ele se revelou candidato à guarda, Al finalmente percebe que os aldeões provavelmente tinham um motivo oculto por trás do recrutamento, apesar de ser uma vila relativamente pacífica, que basicamente faz com que o novo recruta da guarda seja um jovem próximo do mesmo idade que as outras jovens casadas da aldeia. Se as coisas tivessem corrido conforme o planejado e o novo guarda se desse bem com elas, provavelmente teriam tentado arranjar um casamento entre ele e um dos seus, sem o conhecimento deles. Al sabe de experiência de que jovens aventureiros definitivamente não aceitariam pedidos de vilarejos pacíficos de baixo risco, então seu plano nunca teria funcionado, pois o chefe continua a mostrar-lhe a cidade e pergunta por que ele decidiu aceitar o trabalho. Ao que ele simplesmente diz é porque ele machucou os joelhos devido a uma batalha no passado. Ao ouvir isso, o chefe recomenda que ele dê uma olhada nas fontes termais do The Village e relaxe lá para se recuperar, insistindo que isso ajuda com a dor de lesões duradouras ou permanentes, pois bem, naquela noite, apesar da leve decepção inicial do aldeão com a aparência de Al, em vez de um homem mais jovem, pois eles esperavam que ainda oferecessem uma festa de boas-vindas para a sua chegada e ele acaba socializando um pouco e bebendo noite adentro mais tarde naquela noite. Al está deitado na cama quando ele pressente com antecedência que uma matilha de lobos está se aproximando da vila querendo causar uma boa primeira impressão. Ele coloca seu uniforme de volta e pula o portão para confrontar a matilha antes que eles cheguem mais perto da vila enquanto ele corre o bosque. Ele logo parou quando finalmente se deparou com a matilha de lobos mencionada, embora seja levado de volta para ver um grande lobo mágico liderando-o, em vez de apenas outro líder lobo normal se distanciando rapidamente deles. Ele prepara sua magia pela primeira vez contra um inimigo naquela área, como ele nunca viu um lobo mágico tão magnífico antes. Apesar de ser um aventureiro veterano, antes que ele pudesse atacar primeiro, o grande lobo uiva alto em sua direção, o que Al reconhece ser um movimento mágico que teria paralisado a média. O aventureiro, embora não atordoado, ainda está na defesa quando outro lobo membro da matilha aproveita a oportunidade para tentar atacá-lo diretamente, embora ele consiga bloqueá-lo e derrubá-lo, pois logo é cercado e atacado pelos outros membros da matilha. O grande lobo fica à margem enquanto observa com descontentamento, embora não faça nenhum esforço para se envolver ainda. Felizmente para Al, ele percebe que, embora sejam todos lobos mágicos, apenas seu líder é capaz de usar magia adequadamente em combate, então ele consegue derrotar facilmente. Mesmo assim ele deduz que ainda está em grande desvantagem numérica e como todos servem sob o comando de um líder, ele decide finalmente adotar a abordagem ofensiva e mirar diretamente no próprio grande lobo para derrubá-los. Embora ele despenque o grande lobo com ataques de magia elemental, ele percebe que também se esquiva facilmente de todos os seus movimentos e passa a aparecer rapidamente atrás do próprio Alameda. Al começa a sentir alguma com a luta, pois parece que ele finalmente está conseguindo um novo desafio. Mesmo assim ele ainda consegue vence quando ele ataca o grande lobo com um soco direto magicamente aprimorado enquanto o grande lobo cai no chão ferido. Al informa que ele está disposto a deixá-los ir se eles não causarem danos, fundir a vila e deixá-los em paz. Embora os lobos não o façam, responda e fique quieto sabendo que o grande lobo está em um nível onde provavelmente pode entender a fala humana devido à sua magia. Al se repete chegando ao ponto de se revelar um feiticeiro experiente que é capaz de exterminar completamente o lobo inteiro. Clã, no entanto, ele sabe que sem o clã lobo, isso iria bagunçar o ecossistema local, especialmente com animais selvagens vagando por aí. Por isso que ele está disposto a deixar os lobos irem, desde que eles fiquem longe da aldeia e não prejudiquem os residentes. Depois do que pareceu uma eternidade, o grande lobo finalmente responde a Al por telepatia, admitindo sua perda e até mesmo de uma maneira ainda mais dócil. Na verdade, ele até lamenta como não conseguiu fazê-lo levar a sério a luta, para a qual Al garante que ele ainda
Respeita sua força e intelecto como uma fera mágica e até mesmo se apresenta formalmente nisso, continuando a história, admitindo sua perda e até mesmo de uma maneira ainda mais dócil. Na verdade, ele até lamenta como não conseguiu fazê-lo levar a sério a luta, para a qual Al garante que ele ainda respeita sua força e intelecto como uma fera mágica e até mesmo se apresenta formalmente nisso. O grande lobo confessa que não tem um nome e pede a Al que lhe dê um primeiro. Al dá algumas escolhas de nomes nada assombrosas que insatisfazem o grande lobo, mas eventualmente ele aceita o nome Fen dele com um sorriso orgulhoso. Fen jura nunca atacar MG Village contanto que seja o alfa do bando no momento em que se vira para sair, embora Al pergunte se há algo que ele possa usar como prova de Fen. Para mostre ao resto dos aldeões que eles estão protegidos deles e não precisam mais se preocupar com o que a mulher inicialmente brinca sobre usar sua cabeça como troféu, mas depois dá a ele um enorme dente canino, dizendo-lhe que as pessoas ao redor da área definitivamente entenderão, desde que ele mostre o dente para eles sem mais perguntas. Al agradece a ela e pede licença para retornar à vila também, embora não antes de garantir ao grande lobo que ele sempre pode recorrer a ele em busca de ajuda no futuro, bem como trocar um aperto de mão mutuamente respeitoso com ele, embora parece mais um dono treinando seu cachorro para dar um comando de pata enquanto ele volta para a vila. Enquanto o amanhecer já se aproxima, ele logo é chamado por ninguém menos que a própria Millet, que estava esperando no portão da vila por seu retorno com um sorriso de alívio. Ela explica que percebeu seu desaparecimento pela primeira vez quando apareceu para convidá-lo para tomar café da manhã juntos, ao que ele simplesmente se desculpa, embora secretamente deseje poder voltar rapidamente para a cama, já que ele estava basicamente acordado a noite toda naquele momento. O chefe se junta a eles e pergunta a Al se ele ouviu os lobos, o que este último confirma equipado com um rifle. O chefe informa que os aldeões estão planejando fazer uma caça na montanha e enfrentar os lobos juntos para evitar que eles ataquem este Al timidamente. Diz a ele que ele já patrulhou a floresta, para grande choque e preocupação do chefe. Embora ele tente dizer-lhe que eles não precisam se preocupar com os lobos, o chefe não lhe dá espaço para convencê-lo do contrário, enquanto o castiga por se envolver com o Lobos Sojinhos. Finalmente Al decide dar ouvidos às palavras de F e arranca o dente canino que ele lhe deu para mostrar ao chefe. A aparência disso choca visivelmente tanto o chefe quanto Millet profundamente, o que só confunde Al ainda mais enquanto ele se pergunta se o dente acabou sendo um mau símbolo. Em vez disso, naquele momento, os outros aldeões que se preparam para a caça na montanha chegam e veem o dente canino, o que também causa outra reação extrema por parte deles, embora ele faça o possível para explicar a situação que os aldeões ainda estão refletindo. Canino. Quando de repente Millet o elogia por ser verdadeiramente lendário. Depois de um tempo o chefe se volta para Al e se desculpa sinceramente por duvidar dele no primeiro palácio, pois ele avaliou que o dente canino é uma presa legítima do Rei Lobo Mágico, bem como do fato de ter sido extraído recentemente. Ele lembra que, com base em uma antiga lenda da vila, o Rei Lobo Mágico só dá sua presa para aquele que reconhece como seu mestre. Na lenda, um herói se retirou para sua área e enfrentou o Lobo Mágico Rei dia e noite em batalha cerca de 300 anos antes. Após inúmeras batalhas e desafios, o Lobo Mágico Rei finalmente reconhece o herói aposentado enquanto seu mestre dá sua presa como um símbolo de seu respeito. Devido ao relacionamento deles, houve um longo período de paz na área, pelo menos até o Rei Lobo Mágico partir para outro lugar. Quando o herói aposentado finalmente faleceu, então outro aldeão chega com o fango original de The Legend, que desde então foi legado como o tesouro da vila pelos últimos 300 anos. Percebendo que os lobos essencialmente nunca mais atacarão a vila novamente, os outros aldeões celebram esta ocasião importante mais uma vez, chegando ao ponto de organizar outra festa em sua homenagem, embora isso apenas horrorize Al, já que ele quer ir para a cama cedo depois de passar a noite toda. Antes de ele pode protestar contra a saída dos aldeões para se prepararem para a festa apenas com ele e Millet não poder mais cancelar a festa. Ele volta sua atenção para Millet e não apenas pede desculpas por deixá-la esperando o café da manhã, mas também pergunta sobre seu pequeno. A condição atual da irmã. Neste Millet o informa alegremente que a jovem elfa está se recuperando bem e até pede que ele passe por aqui e os visite sempre que estiver livre, e com isso ela se desculpa e foge para retomar suas outras tarefas. Mais tarde naquela noite, Al tem não a escolha a não ser ficar acordado até tarde mais uma vez, já que os aldeões estão com um clima de celebridade, embora ele supere e tire o melhor proveito da situação, socializando mais com eles também, no geral, já que os
Aldeões parecem tê-lo aceitado formalmente como um membro de sua comunidade. Ele está satisfeito. Bem, ele não teve uma pausa adequada desde que deixou a capital, mas pelo menos ele é forçado a um evento relaxante e não a uma tarefa estressante. Quando ele retorna para sua casa, o sol já se pôs, então ele arrasta-se para a cama e logo adormece quando, de repente, em algum momento no meio da noite, ele sente uma presença estranha por perto e fica chocado ao descobrir que recebeu uma visita repentina voltando para alguns momentos antes. Ao estava apenas sonhando com o magnífico grande lobo Fen e como era fofo, embora ele desejasse poder tocá-lo, de repente sentiu algo lambê-lo diretamente no rosto, fazendo-o acordar em um sobressalto. Finalmente acordado novamente, ele fica chocado ao encontrar Fen parada bem na frente dele novamente, embora tenha feito fica menor para caber em sua casa no momento em que Fen está prestes a informá-lo sobre o verdadeiro motivo de sua visita. Al se distrai acariciando e tocando seu pelo, tratando-o de forma hilariante como se fosse seu novo cachorro de estimação. Apesar da clara frustração de Al continua a acariciar isso quando ele percebe o quão magro ele é neste Fen aproveita a oportunidade para explicar o porquê que ele realmente tem um pedido para ele enquanto Al o leva de volta para fora de casa para dar-lhe um pouco de comida adequada. Primeiro Fen revela que a área específica da floresta perto de MG a vila era na verdade o domínio mágico dos lobos, mas desde que as gerações anteriores do Rei Lobo faleceram, os chatos selvagens do território vizinho têm aumentado sua influência cada vez mais, o que acaba com os lobos sendo expulsos. Em vez disso, devido ao novo suportou a força surpreendente de King, suas áreas de alimentação foram tiradas e a razão pela qual Fen já parece bastante magra para um lobo mágico King, bem como a razão por trás do plano inicial de F de atacar a vila no dia anterior, pois eles ficaram desesperados por comida, já que é uma missão urgente de tempo. Fen recorreu a um pedido de ajuda ao, que este aceita, mas diz que eles sairão juntos no dia seguinte para enfrentar os chatos desta Fen, agradece sinceramente e acaba dormindo no cama com ele, embora isso acabe deixando o espaço bastante apertado, pois ele o deixa ir e começa a questionar por que os bois selvagens ficaram tão fortes recentemente. Timidamente, Fen admite que não sabe como, então Al muda de assunto e relembra a reação do Aldeões, quando ele os presenteou com o lobo que Fang lhe deu. Ele também revela que ouviu falar da lenda por trás de Fang. Provocativamente, pergunta a Fen se ela o reconheceu como seu mestre, pegando-o desprevenido. Fen envergonhado Dodds respondendo à pergunta e começa a agir fofamente como um cachorro para mudar de assunto, então Al decide deixar para lá no final. Na manhã seguinte, Fen acorda Al lambendo seu rosto com entusiasmo, como um cachorro de verdade, embora Al não consiga ficar bravo com seu gesto nojento, como um verdadeiro dono do cachorro. Naquele momento pode ser ouvido Millet chamando Al do lado de fora. Então ele sai para cumprimentá-la com um sorriso brilhante. Ela revela que trouxe café da manhã para ele, mas antes que ele possa agradecê-la adequadamente, ela começa a ficar sem a porta e aconchegue-se nela. Pernas, embora ela seja inicialmente pega de surpresa, ela o percebe como um cachorro simplesmente grande e fofo, perguntando a Al se ele o adotou. Al revela que na verdade é o Rei Lobo Mágico, para seu choque, usando telepatia para se comunicar como antes de Fen se apresentar-se para Mil formalmente, o que este último simplesmente acha incrível, em vez de assustador, simplesmente feliz por imediatamente se dar bem com a mulher élfica. Al decide deixar assim, logo informa ao chefe que sairá um pouco para ajudar a mulher com o javali. Problema ao qual o resto dos aldeões o lembram de trazer um pouco de carne boore para eles também, uma vez que tenham deixado os terrenos da Vila Fen voltam ao seu grande tamanho original e começam a liderar o caminho para o território do javali, conversando um pouco. Al curiosamente pergunta a Fen se o Rei Lobo anterior que acabou de falecer é o mesmo Rei Lobo que lutou contra o herói aposentado por 300 anos atrás, ao qual esclarece que na verdade é a geração anterior, o que significa que Fen é neta do lobo original. King, embora intrigado com esta história, Al logo sente seu joelho doer novamente e se vê desacelerando. Uma mulher tímida se oferece para deixar Al cavalgar em cima dele para a jornada por preocupação, o que o último aceita graciosamente, embora observe que geralmente não permite que as pessoas andem em suas costas. Ele rapidamente sai correndo e logo eles chegam ao território do javali, que parece não ser nada além de um deserto decrépito, embora Al esteja inicialmente cético de que haja algum furo nas proximidades.
Diz a ele para esperar e se preparar um momento depois, ele começa a uivar no chão abaixo deles e alguns segundos depois Al sente uma presença de baixo quase imediatamente, um javali gigante que é 5 vezes maior que Fen emerge do chão com raiva neste ponto Al finalmente reconhece que é realmente muito maior do que ele jamais imaginou, fazendo com que Fen se sinta compreendida, embora Al lembre que ele tem um código moral estrito de abster-se de eliminar inimigos sem sentido e sempre pensar antes de agir, ele sabe. Seria melhor se livrar completamente do rei selvagem, pois ele certamente continuará destruindo o ecossistema local se for deixado por conta própria. De repente o Boar King começa a soltar uma baba nojenta por todo o chão, fazendo-ao perceber que é especificamente uma fera em decomposição de um javali que torna até mesmo seu hálito venenoso enquanto ele castiga Fen por não ter contado a ele antes sobre detalhes tão importantes, ele toma firmemente a decisão de que não pode absolutamente deixá-lo vivo, pois isso certamente espalhará sua corrupção na floresta desolando outras áreas em terrenos baldios decidindo finalmente usar parte de seu verdadeiro poder, Al passa a usar um ataque total com magia de explosão no selvagem Boar King depois de apenas um golpe, o Boar King cai no chão inconsciente e aparentemente derrotado, embora ele seja aliviado por ter sido capaz de simplesmente acabar com isso de uma só vez, já que ele não precisa estar consciente de seu entorno nas terras devastadas, ele se pergunta se a carne ainda é comestível, já que os aldeões estavam ansiosos por ela neste Fen. Garante a ele que ainda é comestível, comparando-o com o modo como até as cobras venenosas são comestíveis, uma vez que não armazenam seu veneno na carne logo depois que mais lobos mágicos começam a aparecer e Fen garante a Al que eles são simplesmente membros do clã e seguidores que têm vir comer a carne é praticamente um banquete para eles depois do ano difícil de alimentação que estão passando enquanto ele corta um pouco da carne para trazer de volta para a vila de fusão ele mesmo coloca de lado e generosamente dá o resto do javali para Fen e seu clã se alimentarem. Animando-os muito enquanto os lobos passam por seu próprio tipo de celebração Al assiste com um sorriso satisfeito mais tarde naquele dia ele retorna para a aldeia com Fen e a carne chata excitando os aldeões enquanto eles salivam durante o jantar naquele dia ele ainda tira uma lembrança do campo de batalha, a gigantesca presa do rei Boar, que quase faz o chefe desmaiar de choque quando as crianças da aldeia também começam a encher Fen de adoração e carinho. Mle continua a elogiá-lo sem parar e o convida como uma mulher para jantar com ela e sua irmã Colette enquanto ela o leva de volta para sua casa, ele pergunta sobre a condição de Colette, que ela informa que está melhorando, tudo graças às ervas fornecidas por ele assim que chegam em sua casa. Millet diz a Colette para acorde já que eles têm um convidado quando Al se senta ao lado de sua cama, a jovem elfa finalmente acorda e pergunta sonolenta quem ele é quando de repente ela percebe que deve ser Al ou o Sr. Alfred em suas palavras neste Millet explica a ele que ela tem dito ao pequeno elfo que ele é basicamente seu salvador, e é por isso que Colette já está animada em vê-lo depois de expressar seu apreço por Al mais uma vez. Millet os deixa para terminar de preparar o jantar, durante o qual Cat percebe a presença de sua família e felizmente o acaricia com um grande sorriso superado pela felicidade, ela agradece pela visita e o pega desprevenido, dando-lhe um pequeno selinho no beijo, como forma de mostrar seu apreço, levando a conversa adiante, ela então pergunta o que ele acha do milho, mas antes que ele possa responder, ela continua listando todos os grandes coisas sobre sua irmã, como sua culinária deliciosa, sua natureza bondosa, suas várias habilidades artesanais e até mesmo se tornar uma médica para apoiar Colette depois que seu pai faleceu devido a isso. Há muitas pessoas que querem levar Mileta. É a noiva deles, para a qual Al casualmente observa que ela parece popular. No entanto, Colette não fica satisfeita com sua resposta e pergunta se ele gosta de Millet o suficiente, embora Al esteja perplexo, já que ele nunca pensou nela como uma possível candidata ao casamento, apesar de suas características positivas. Antes que ele possa responder, Colette intervém novamente e revela que Millet definitivamente gosta de Al ao perceber como sua irmã mais velha sempre pareceria muito mais fofa sempre que interagisse com ele, embora isso envergonhe Al um pouco. Colette continua dizendo que espera que ele tome Millet como sua noiva no futuro e promete manter isso em segredo entre eles. Falando do diabo, a própria Millet retorna ao quarto e informa que o jantar está pronto, embora ela perceba o quão reservados Colette e Al são e pergunte sobre a conversa deles. Fiel à sua palavra,
Colette mente que eles não estão falando sobre nada em particular em um tom alegre, então Millet deixa para lá, apesar de estar curioso. Naquela noite eles se reúnem na mesa de jantar e Al finalmente tenta cozinhar milho pela primeira vez, encontrando-o delicioso. Ele imediatamente a elogia pela comida e o tema da conversa logo muda para a batalha com o javali, embora Colette ache a história que ele conta emocionante devido à sua natureza infantil. Millet não pode deixar de expressá-la preocupação com o futuro deles, especialmente porque ela nunca ouviu falar de um javali tão grande existindo em sua vizinhança antes. Neste fim rapidamente a tranquiliza de que tudo o que resta do clã do javali são as feras menores, garantindo que eles não causarão mais problemas ao rio. Um habitat. Colette imediatamente elogia Fen e a acaricia alegremente, enquanto Millet decide ter fé neles e acreditar em sua promessa, exibindo um sorriso confiável. Al garante que eles podem deixar tudo para ele e Fen naquela noite. Al decide que ele finalmente visitará as fontes termais que são famosas na vila, já que resolveu os problemas dos lobos e dos chatos, mas não pode deixar de pensar que algo está errado com a intensa transformação do rei javali no dia seguinte. Fen encontra eles estão essencialmente apenas preguiçosos no trabalho, já que não há muitas ameaças além dos 2 primeiros problemas que eles já resolveram com tanto tempo livre disponível. Al volta a pensar no chato King e passa a suspeitar que é intensamente. O tamanho grande foi causado por terceiros e não apenas pela natureza, seja por causa de feitiçaria ou de uma maldição. Mesmo assim ele não tem nenhuma evidência para provar sua teoria e decide apenas deixar isso ficar no fundo de sua mente enquanto a noite falls. Al e Fen estão dormindo como de costume, quando de repente este último acorda e informa ao primeiro que sente algo se aproximando da vila. A princípio Al não percebe nada até que finalmente o atinge também. Mesmo assim ele não sente nenhuma intenção maliciosa da pessoa misteriosa, embora também seja incomum para alguém simplesmente estar vagando fora da vila. Quando ele finalmente sai de casa com Fen para investigar, a pessoa finalmente emerge das sombras e chama Al pelo nome, que parece ser um demônio adolescente feminino. Al não a reconhece, embora ela o conhece, o que ela claramente se ofende e começa a se apresentar orgulhosamente como Vivi, um dos 4 reis celestiais do exército do rei demônio. Mesmo quando ela sorri para ele depois de revelar sua identidade, Al ainda não a reconhece, lembrando-se suas batalhas contra o rei demônio e seu exército. Al aponta que seu grupo já deveria ter derrotado todos os 4 reis celestiais durante sua jornada, ao que Vivi corrige que na verdade existem 5 demônios entre os 4 reis celestiais, o que não faz sentido e apenas deixa Al ainda mais cético sobre sua identidade. Enquanto analisa sua aparência mais de perto, ele deduz que ela é simplesmente um demônio comum delirando, mas decide brincar junto e fingir que acredita em quem ela diz ser, embora ela ligue imediatamente. Ele revela sua atitude sarcástica. Mesmo assim ele percebe que parece bastante zangado com alguma coisa e, hesitante, mas sem rodeios, pergunta se ele fez algo errado com ela. Ela revela que foi ela quem está por trás do aumento do rei selvagem e grita com ele por destruí-lo. No entanto, Al consegue virar o jogo contra ela quando ele começa a repreendê-la por incomodar a todos e bagunçar o ecossistema local, com ambas as partes furiosas uma com a outra por diferentes razões. Vivi grita que ela não se importa com os problemas que ela colocou no raça humana e começa a lançar um ataque mágico contra ele. Al vê que ela começou a realizar um encantamento mágico e, embora ele possa sentir que está brotando com muito poder mágico, ele conhece um truque muito fácil para pará-lo, que é basicamente apenas interromper o conjurador antes que ele termine de entoar o feitiço. Enquanto ele prepara os pés, ele começa a correr em direção a Vivi e antes que ela consegue reagir, ele a empurra para fora do caminho, encerrando efetivamente o feitiço antes que ele seja concluído, enquanto Vivi fica chocada e confusa com a rapidez com que ela foi derrotada. Al não perde tempo em repreendê-la pelos problemas que ela causou e quase a acerta quando de repente libera impulsivamente algumas bolas de fogo no ar. Embora Al consiga evitá-las, as bolas de fogo acabam caindo no telhado de sua casa, queimando o ar rapidamente. Al em pânico rapidamente apaga o fogo com magia de água e se volta para Vivi ainda mais irritado do que antes. Embora desta vez ela tente se defender apontando que não foi de propósito, seu gemido logo é abafado quando Fen interrompe e começa brincando com seu corpo como uma boneca de trapos. É claro que Al não tem nenhuma simpatia por sua situação e até elogia Fen por não se conter, embora Vivi esteja chorando muito para seu aborrecimento depois que ela insiste que refletiu sobre seus erros. Eles finalmente a deixaram sair das garras de F, embora Al não se esqueça de amarrar suas mãos com algemas mágicas.
Uma vez que ele a leva para sua casa, ele percebe o enorme buraco no telhado devido a ele ter sido queimado rapidamente pela bola de fogo de Vivi e tenta descobrir solução enquanto Vivi continua a reclamar e reclamar em um estado de espírito delirante enquanto ela atinge seu último nervo. Ele diz a ela que será ela quem consertará seu telhado incendiado no dia seguinte e então começa a interrogá-la sobre suas ações para descobrir seu verdadeiro motivo, especialmente porque ela afirma estar envolvida com o exército do Rei Demônio.